Boa tarde! Eu estava olhando vocês, hein, na última palestra, sábado, depois do almoço. Vamos dar aquela espreguiçada boa. Tinha gente pescando. Prometo que não vou dar uma aula de trissomia do cromossomo 21 inteira, não. Mas acho que vocês vão aproveitar bem. Cadê o passador? Ah, está aqui. Passa, já me entendi. Estou me achando. Há 20 anos atrás, eu estava dando entrada num pronto-socorro de um hospital conhecido lá de São Paulo, da onde eu sou. Não era bem um trabalho de parto, era uma dor intensa. Entrei para a sala com um plantonista para uma cesárea de urgência. Estou passando ali pela cesárea, nasce uma bebê que não chora, que vai lá para o cantinho, numa sala separada, para ser reanimada. Na realidade, nasceu em parada cardiorrespiratória. E vem a pediatra, a neonatologista, e fala assim para mim: sua filha é estranha. Parece que ela tem síndrome de Down. Me sedaram. Eu fui acordar 12 horas depois, sem a minha filha. A minha filha estava no berçário e eu no quarto. E essa frase, ficou na minha mente durante muitos, muitos anos. Ela é estranha. Eu lembrei daquele livro, Carrie, a Estranha. Como que alguém usa esse termo, né? Muito maluco. E quando alguém fala assim, a sua filha tem síndrome de Down, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma imagem de uma pessoa baixinha, troncudinha, andando de braço dado com a sua mãe idosa, curvadinha, 100% dependente, nos dias de hoje. Em várias maternidades agora deve estar nascendo criança com síndrome de Down, e as pessoas tendo essa visão. Por quê? Porque isso está inserido na nossa crença, está inserido no pré-conceito que nós temos nesse diagnóstico. Então, eu costumo dizer que o preconceito é eu estar olhando para o que eu aprendi, talvez com pessoas mais velhas, em décadas passadas, sem enxergar o dia de hoje. Isso talvez se aplique ao autismo também. Né? Muitas vezes a gente pensa num autismo lá atrás e não vê as possibilidades do que já se sabe, do que está sendo feito. Então, para a gente quebrar pré-conceitos, a gente precisa formar novos conceitos. A gente precisa recriar essa imagem e entender que pode, sim, ser diferente. Né? Então, eu tenho um trabalho muito grande nessa questão do preconceito, porque essa ideia da criança baixinha, esse senhorzinho, eles têm, sim, um processo de envelhecimento precoce por um estresse oxidativo das células. Então, muitas vezes, eles têm 25 anos e têm aquele visual que a gente viu no outro slide, por conta desses processos. Isso data de 1828 a 1896, quando viveu John Landau, que foi um psiquiatra britânico que se mudou com a sua esposa, uma enfermeira, para dentro de um hospital psiquiátrico, onde ficavam isolados os indesejados da sociedade. Então, aqueles que ninguém queria ver. Paralisia cerebral, esquizofrênicos, toda a carteira da psiquiatria, mais a síndrome de Down. E ele entrou como psiquiatra para esse hospital e começou a observar aquelas pessoas. E percebeu que, naquele núcleo todo que ele tinham algumas pessoas que tinham a mesma característica. Eram baixinhos, mãos e pés pequenos, orelhas pequenas. Eles eram diferentes e todos meio parecidos entre eles. Daí que veio a nomenclatura síndrome de Down, que, na realidade, hoje a gente trabalha a fundo para torná-la trissomia do cromossomo 21 ou T21, porque o Down remete a um rebaixamento, né? Up, down. E não tem nada a ver, é o nome do indivíduo. Mas, até hoje, a gente tem esse estereótipo na mente. Né? Sua filha tem síndrome de Down. Você vai pensar nesse estereótipo.
E aí, em 1926, um tempão depois, a 1994, ele é um contemporâneo nosso, surge um geneticista, o Lejeune, que viveu em Paris. Existe hoje em Paris um mini museu em homenagem ao trabalho dele, e ele foi o primeiro cientista a codificar o terceiro cromossomo 21. Então, ele percebeu que essa alteração que Down viu lá atrás, na realidade, era uma alteração genética. Era um cromossomo 21 a mais. Então, esses homens escreveram a história dessa síndrome, que é conhecida há muito, muito tempo, mas que pouco se fala. Eu ando muito feliz, porque eu estou entrando nesses palcos aí, autismo, pediatria, para falar de uma coisa que é conhecida há muito tempo e que a gente não estuda, a gente não desbrava, né? A gente ainda está preso àqueles conceitos lá de trás. Mas aí eu queria me apresentar, né? Porque eu entrei falando essa história. E, assim, sou pediatra, sou formada lá em São Paulo, desce esse currículo aí, eu não vou ficar lendo, vocês vão ver. Minha formação inicial, depois da pediatria, foi a nutrologia, com a qual eu trabalho ainda indiretamente. Depois eu fiz uma pós-graduação em trissomia do cromossomo 21, que me trouxe o autismo junto, e vocês vão descobrir por quê. E hoje eu trabalho dentro dessa área de transtornos de neurodesenvolvimento e também estou na Sociedade Brasileira de Pediatria, no Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial, tentando inserir minha síndrome de Down lá, para que a gente possa falar cada vez mais sobre isso, sobre o tema. Mas o meu grande currículo é Laura, a estranha, lembra? É ela, Laura, a estranha. Ela é o grande currículo, porque se a gente não quebra o preconceito dos pais, da família dentro de casa, a gente não vai conseguir pôr um olhar de potência nesse filho para que ele desenvolva. Então, eu sempre falo para as famílias, o primeiro passo é você quebrar o seu preconceito, porque essa mãe, que já fui eu, idealizou aquela pessoa da primeira imagem 100% dependente. Como que, se eu, mãe, não acredito que a minha filha pode estudar, ir para a universidade, trabalhar, casar, quem vai acreditar? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E é o que eu falo para os pais em consultório. Quando passa pela carne, né, pela nossa pele, fica muito mais fácil eu te ajudar do outro lado. Então, esse aqui é o meu real currículo que mudou toda a minha trajetória profissional, que já tem, o ano passado eu fiz 29 anos de formada, que já tem um bom tempo. Vamos lá. E aí, comece sempre pelo porquê, né? Mas por que você vai dar palestra por aí? Primeiro, porque eu não conhecia Governador Valadares. A doutora Renata me apresentou a cidade, eu imaginei que era uma rua aqui, que voltava, achei a cidade enorme, né? A gente demora para chegar de um ponto para o outro, e onde tem gente que deseja ouvir, eu vou estar lá. Então, olha só que lindo, lotado, né? Pessoas nos puffs, então eu quero trazer essa voz. O que a gente tem que relatar é que ela é a principal cromossomopatia. Nós temos 3 cromossomopatias, do 13, do 18 e do 21, e ela é, de longe, a mais incidente, a que nós mais temos. Acomete de 1 a cada 700 a 1.000 nascidos vivos. Ela é dividida em 3 tipos, que eu não vou me ater aqui, onde a única hereditária é a translocação, que é 3%. Então, a grande maioria é um raio caiu aqui e aconteceu. A sobrevida deles, até a década de 50 para 60, era em torno de 25, 30 anos. Hoje, nós estamos batendo a casa dos 70. Vocês têm noção de que, de 1960, agora, 2025, eles cresceram, aumentaram a sobrevida em 200%.
é melhor assistência médica, melhor conhecimento, melhor acesso das mães à informação. Então, isso que a gente está fazendo aqui, disseminar a informação, seja do tema que for, é de extrema importância, muda a história deles. E o que me trouxe aqui, na realidade, olha ali, transtornos de neurodesenvolvimento em 30% dos casos, sendo que os estudos, vocês vão ter acesso a alguns agora, mostram para a gente que transtorno do espectro autista vai de 8% a 39%. Vocês imaginam que de 30% a 40% das crianças com T21 vão poder estar dentro do espectro e não serem diagnosticadas e não terem chance de tratamento. Então, a gente tem que pensar nisso. E o TDAH, Rafael, 30%. Tem uma estatística para isso. Olha lá. O que a literatura traz para a gente? Gente, os QR Codes são os trabalhos, tá? Eu testei, estava tudo ok, aí a aula foi meio mexida. Se vocês não conseguirem, depois eu mando todos os trabalhos abertos para a Rinara, tá? Mas coloca aí e vamos olhar. A literatura sugere que crianças com T21 são diferentes das crianças com T21 e TEA. Não é a mesma coisa. Eu não vou colocar tudo no mesmo pacote, porque isso é natural. Ele não gosta das outras crianças, ele é agressivo, ele tem comportamentos que muitas vezes não são da síndrome, mas ele tem a síndrome, então deixa lá. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O que a literatura traz para a gente hoje, das principais diferenças entre a síndrome e o transtorno do espectro autista, para a gente pensar nesse duplo diagnóstico e poder indicar terapias mais assertivas. Porque isso é uma coisa que, até 10 anos atrás, a gente não falava, não existia. Então, tem a sua importância. Tá? E aí a gente sabe que é um diagnóstico subestimado. É difícil, mas é subestimado. Então, olha só, eu acho esse dado aqui, deixa eu vir para cá, que ficou desse lado aqui, bem importante. Ó. Esse trabalho que vai vir no próximo slide mostrou para a gente que 57% das famílias recorreram a profissionais de educação e terapeutas com essa indagação. Será que meu filho tem autismo? Não chegou nos médicos. Os médicos foram 26%, a minoria aqui. Então, vocês são importantes nessa jornada. Ali, ele traz uma tabela que mostra que a idade média de diagnóstico do espectro autista nessas crianças foi em torno dos 8 anos de idade. Um diagnóstico ultra tardio, quando a gente está num palco de se falar de diagnóstico precoce. E que, entre a suspeita, essa busca dos pais, e o diagnóstico, isso levou 4,6 anos, ou seja, quase 5 anos. Talvez essa mãe, esse terapeuta, esse professor tenha desconfiado aos 3 anos, mas a gente só conseguiu fechar diagnóstico e orientar 5 anos depois. É muita coisa, né? E talvez pela falta do conhecimento da síndrome. O que é deles e o que não é. Olha lá, esse trabalhinho aí, ó, que fala disso. O que ele traz de orientação diagnóstica? Eu queria que vocês entendessem que o diagnóstico dessas crianças é essencialmente clínico. Tá? Vocês vão ver depois que tem alguns trabalhos que vão mostrando os porquês. E aí, essas mães que procuraram esses educadores, procuraram os terapeutas, elas trouxeram que a principal a principal queixa eram estereotipias persistentes e complexas. Mais da metade, a estereotipia é o que incomoda essa mãe. Mas não é uma estereotipia simples, porque crianças com T21 também têm estereotipias. Então, é uma estereotipia importante, que atrapalha o social dessa criança. Alterações de humor. Na T21, eles não têm tanta oscilação. Comportamentos disruptivos, como agressividade, automutilação, retraimento. Retraimento, vocês já viram? Já viram assim? Já viram, né? Vocês devem ter pacientes. Crianças com síndrome de Down com 8, 9, 10 anos.
Ele chega, ele quer conversar, ele quer abraçar, ele quer mexer em todas as suas coisas. Eles amam um microfone. Já quer subir aqui e pegar meu microfone. Então, retraimento, automutilação, agressividade não faz parte da síndrome. Tá? Não faz parte. Dificuldades na comunicação, tanto linguagem receptiva quanto expressiva, é um marco muito importante que aparece em quase todos os trabalhos. Olha aqui é outro trabalho. Esse trabalho do Ortiz é de 2017, e ele fala sobre o diagnóstico, ferramentas de diagnóstico precoce na T21, do autismo, claro. Então, assim, não vou dar diagnóstico com isso, mas vou acender aquela luzinha vermelha, deixar aquela anotação para, no desenvolvimento, estar observando melhor essa criança. Falta do sorriso social. T21 faz o marco do desenvolvimento com um pouco de atraso em relação às crianças típicas, mas tem o sorriso social. Falta de atenção compartilhada, falta de busca pelo colo, pedir o colo, pouco interesse pelo outro, não aponta, não imita, não balbucia. T21 faz tudo isso. Então, a gente tem que deixar uma anotação lá. E esse trabalho traz isso bem forte. Aí, o outro trabalho fala para a gente no geral. Este trabalho foi um trabalho de 2022, é uma meta-análise gigante sobre esse diagnóstico do autismo na T21, um dos mais completos que a gente tem. E o que eles trazem? Que, se a gente aplicar o DSM-5 nessas crianças, o que a gente vai ter para ter o duplo diagnóstico? Comprometimento real dos critérios A, então, comunicação, reciprocidade, interação, que é o ponto alto da T21, e que, no autismo, a gente tem um comprometimento. Então, na T21, não é para eu ter comprometimento disso. Então, se eu tiver alterações de critérios A, eu posso, total, 100%, eu posso fechar diagnóstico. Critérios B. Tem muita gente que fecha diagnóstico porque essa criança tem comportamentos ritualísticos, essa criança tem hiperfoco, estereotipias, e isto não fecha diagnóstico. É um pouco diferente. Então, eu preciso realmente, e eu tenho muitos casos, para vocês terem ideia, eu atendo síndrome de Down só, todos os dias, é o meu público. E eu tenho muitos casos que vêm com diagnóstico de autismo porque chegou lá no neuropediatra, em algum lugar, enfim, e a criança tinha os seus rituais, os seus hiperfocos, mas ela fazia todo o resto. Diagnóstico de autismo é difícil na T21, então ele deve ser autista. Por quê? Colocou na sacolinha da síndrome. Nem aplicou os critérios como deveriam ser aplicados. Essa é a realidade, né? Então, esse trabalho mostra para a gente como chegar ao diagnóstico. E, clinicamente, é isso que nós temos. Nós temos uma dificuldade muito grande se a criança tiver um comprometimento intelectual muito grande. Então, o que acontece na T21? A síndrome de Down, ela não tem grau, né? As pessoas falam, que grau que ela tem? Não tem grau. Porque eu sei que, se eu pegar essa criança e colocar em estimulação precoce, uma estimulação guiada, um planejamento, ela vai voar. Porque eles têm o cérebro preparado para o aprendizado, né? Eles não têm tapumes, dificuldades. Coloquei, eles vão embora. Agora, se o grau de deficiência intelectual, que aí eu tenho grau, for mais importante, esse diagnóstico diferencial fica quase impossível de se fazer. Vocês compreendem isso? Quanto maior o grau de deficiência intelectual da criança com T21, mais difícil diferenciar o TEA nela. Quanto menor o grau de deficiência intelectual, mais fácil. Eu vou ter questões de transtornos de linguagem, porque o nosso principal base está ali nos critérios A do DSM, o próprio TDAH, ansiedade, depressão, enfim, várias questões aí que envolvem. Eu queria até contar uma historinha para vocês, isso aqui que eu acho interessante. Eu tive uma vez um adolescente, 16, 17 anos, que chegou para mim com uma suspeita de um quadro, que, se vocês forem ler, ele é descrito na T21.
que é o transtorno de regressão, né, que acontece geralmente na adolescência, em adultos jovens, na síndrome, e que fazem um transtorno. Ele falava, ele fazia as atividades, ia para a escola, se relacionava, e ele tem uma regressão, como a regressão do autismo, só que numa idade mais avançada, ele tem uma regressão de comportamentos, que pode ter piora da hipotonia, alterações do sono, e isso é descrito como transtorno de regressão da síndrome de Down. Aí esse menino chegou para mim, e eu olhava para ele, conversava com os pais, e eu tinha a sensação que ele era depressivo, porque é uma idade difícil para eles, né? A adolescência já é difícil para todo mundo. Para eles, que muitas vezes estão inseridos na escola regular, no sistema regular, e que têm aquela dificuldade de se encaixar num grupo, pode ser mais difícil ainda. E eu olhei para a mãe, fiz 2, 3 consultas e falei, olha, transtorno regressivo é imunoterapia, tem que internar, fazer imunoglobulina, é um processo autoimune. Mas, para mim, o seu filho tem depressão, e a gente não está pensando nisso, né? Mandei ele para terapia cognitivo-comportamental, entrei com fluoxetina, mediquei, o menino renasceu. Então, o que acontece? As pessoas olham para essas crianças como se o diagnóstico fosse realmente o destino, né? Eles também fazem depressão, eles também ficam ansiosos, eles ficam tristes, eles fazem tudo que todo mundo faz, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, não colocar a síndrome na frente do indivíduo, fazer o contrário. Então, é isso. E aí, as escalas diagnósticas, que vêm nessa meta-análise também. Elas são utilizadas, essas são as mais utilizadas, mas elas não têm validação para esse público. Então, não dá para a gente seguir só o que elas nos trazem. Os trabalhos mostram que o olhar clínico, essa coisa de observar, de detalhar as dificuldades e tentar separar, é muito mais válido do que a gente gastar um dinheirão aí, preocupado com as escalas. Tratamento, terapias multiprofissionais, não preciso dizer, né, que a história da T21 é a gente promover estímulos, e eles vão embora meio que sozinhos, e os medicamentos. Né? Quando eu tenho o autismo relacionado, eles usam, a gente vai ter uma aula com a doutora Paola, maravilhosa, de medicamentos, né? Cai na mesma questão. Nós vamos ter pacientes, porque eu tenho muito médico que não quer medicar porque T21. Isso é normal para eles, né? E cai de novo naquele mega pacotão. Então, assim, sim, eles podem e devem ser medicados quando o autismo está associado, aí variando com o seu sintoma. Vamos lá. Então, o autismo é uma condição complexa que se manifesta de forma mais prevalente em indivíduos com síndrome de Down, e a gente tem que saber disso. A avaliação clínica associada à aplicação dos critérios do DSM-5 é a melhor ferramenta para o diagnóstico. A gente deve, como pediatra, aplicar a escala MCHAT em todas as crianças, claro, levando em consideração os marcos de desenvolvimento da T21, que são diferentes. São necessários mais estudos para a viabilização de ferramentas auxiliares no diagnóstico. É urgente ampliar a capacitação de profissionais, tanto da saúde, educação, para que a gente faça o reconhecimento de sinais de diagnóstico de autismo. É que nem a história do mutismo seletivo, precisa diferenciar, não é tudo uma coisa só. E toda criança merece um diagnóstico precoce, e não aos 8 anos de idade, assim como um tratamento adequado para um melhor desenvolvimento. Então, essa aqui é a ponta do iceberg, precisamos diferenciar, né? Mostrar essa importância. Quanto a Laura, a estranha, aquela estranha, se ela não tivesse uma família sustentada ali, que a sustentasse, olhasse para ela e falasse: tudo bem, Laura, você só tem síndrome de Down, vamos embora.
fazer nossas terapias, buscar, né, as nossas conquistas. Talvez ela não conseguisse. Eu tenho muitos pacientes que as famílias não acreditam em seus filhos. E nós todos, como profissionais, devemos inspirar essas pessoas a acreditarem. Laura se formou no 3º ano do ensino médio, olhou para mim naquele ano e falou: chega, né? Não, você não quer fazer mais nada da sua vida? Agora não, eu quero um momento só meu. Eu quero um ano para fazer coisas que eu gosto. Muito bom. O que você quer fazer? Eu quero estudar. Ué, você acabou de falar. Não, mas não quero estudar na faculdade, essas coisas, Enem, né? Porque eu quero fazer curso de cabeleireiro. Beleza. Cabelo, maquiagem e tal. Nós encontramos um curso muito bacana, e, a partir desse curso, ela foi eleita para um emprego apoiado, e hoje ela estuda na área da beleza e faz um emprego apoiado, que é na área da beleza também, onde ela tem treinamentos de produtos, de uma série de coisas. Está aprendendo a lidar com o seu dinheiro, mas o que eu acho mais importante dela, ela sabe o que ela busca, o que ela quer. Né? Ela até falou para mim, daqui a uns anos eu penso em fazer alguma coisa, assim, uma faculdade, um curso, outro, mas agora eu não quero. Né? Porque é cansativo esse processo escolar para eles, é pesado, e eu entendi, permiti, e ela é muito feliz. Felicidade é relativo, é subjetivo. O que é felicidade para mim pode ser diferente para ela, pode ser diferente para vocês. Então, a gente vive uma sociedade onde a felicidade tem que ser descrita igual para todo mundo. Né? Se eu tenho o carro X, o telefone Y, a viagem Z, entrei na universidade ABC, não sei das quantas, eu sou feliz. Se eu não tenho nada disso, eu não sou. Isso não é uma verdade absoluta. Ela está super feliz com as coisas dela, e nós também. E a minha maior felicidade é isso aqui. Ó. Essa é uma fala que eu trouxe numas aulas lá atrás, e que ela vem em todas as minhas aulas. Naquele momento, da sua filha estranha, pode ser que ela tenha síndrome de Down, eu me senti extremamente insignificante, como todas as mães atípicas. Né? Parece que a gente veio para atrapalhar alguma coisa. Caímos na festa errada. Não era para eu ter entrado aqui, está todo mundo me olhando. Mas, a realidade, ao invés de ficar se sentindo essa gota o resto da vida, a gente tem que se unir. Unir vozes, unir forças e virar um oceano, porque um oceano pode, sim, transformar o impossível em possível. E queria agradecer demais os organizadores, a Rinara, porque é muito difícil a gente ter lugar num palco para falar de T21, mas eu sou muito chata, muito insistente, e eu quero causar um tsunami nos próximos anos. Obrigada.